Olá, vamos lá no nosso módulo 08, né? Hoje, nesse módulo, nós vamos estudar estereoquímica. Mas antes de iniciar o estudo de estereoquímica, vamos fazer uma breve revisão do módulo 07, que foi estudado, as funções orgânicas. Vamos ver quais as funções que foram estudadas. As funções orgânicas, nós vimos o álcool, etanol e fenol. Nós vimos que o álcool, a hidroxila, está conectada diretamente no carbono sp3. Vimos que no enol, a hidroxila está conectada diretamente em carbono sp2. Vimos que no fenol, a hidroxila está conectada diretamente ao anel benzênico. Com relação ao éter, nós vimos que o oxigênio aparece como um heteroátomo na cadeia carbônica. Por essa razão, o oxigênio aparece conectado a 2 carbonos. Nós vimos também os aldeídos e cetonas. Os aldeídos, eles vão trazer o grupo carbonila conectado diretamente ao hidrogênio, enquanto que as cetonas, você tem o grupo carbonila conectado a 2 substituintes alquila. Vimos também os ácidos carboxílicos, onde você tem a carbonila conectada diretamente à hidroxila, formando desta forma o grupo funcional denominado de carboxila. Nós vimos também que os ácidos carboxílicos, quando eles reagem com álcool, eles formam o éster, através da reação de esterificação. Estudamos também o anidrido, que ele é formado quando você pega 2 ácidos carboxílicos e faz a retirada de água. Ainda em derivados de ácido carboxílicos, nós estudamos as amidas, onde você tem a carbonila conectada diretamente ao NH2. Vimos o cloreto de ácido, que a carbonila vem conectada diretamente ao cloro. E por último, nós vimos as aminas. Vimos as aminas primárias, secundárias e terciárias alifáticas, e vimos as aminas aromáticas, que é quando o NH2 vem ligado diretamente ao anel benzênico. Agora nós vamos iniciar o nosso módulo 08, que trata da estereoquímica. Primeiro, vamos relembrar o que são isômeros. Os isômeros, eles surgem quando você pega a mesma fórmula molecular, né? E dessa fórmula molecular, você é capaz de construir moléculas diferentes. Quando você pega a fórmula molecular e constitui, faz várias conexões diferentes entre os átomos e constitui vários isômeros, a gente diz que está diante do isômero constitucional. Quando você pega a tua fórmula molecular e você é capaz de construir 2 estruturas diferentes com a mesma conexão dos átomos, tu tem estereisômero. Então, olha aqui, vamos dar uma olhada aqui no isômero constitucional, onde eu pego a fórmula molecular e faço a construção de 2 moléculas diferentes, conectando os átomos de forma diferente. Olha, aqui eu botei um CH3 conectado a um CH2 para depois colocar a hidroxila. Formei um álcool. Nesse caso aqui, eu já formei um éter, porque eu peguei o carbono, sp3,
forma aqui a metila, conectei no oxigênio e depois conectei no outro carbono sp3 para poder formar a metila. Então, você vê nesse exemplo aí que nós fizemos duas conexões diferentes entre os átomos. Então, nesse caso, eu tenho isômero constitucional. Agora, vamos ver quando é que eu tenho esterisômero. Esterisômero, eu vou ter a mesma conexão, tá? Olha aqui. Cloro, carbono, carbono e cloro. E o que é que vai mudar? A disposição espacial dos ligandes. Olha só, aqui também eu tenho cloro, carbono, carbono e cloro. O que é que mudou? Aqui eu tenho um cloro para cima, aqui eu tenho um cloro para baixo. Eu digo que eu tenho esterisômero trans. Nesse caso, eu tenho um cloro para baixo e outro cloro para baixo. Eu digo que eu tenho esterisômero cis. Então, trans, os cloros estão para sentidos contrários. Cis, os cloros estão para o mesmo lado. E eu não mudei a conexão, então aí eu tenho esterisômero. Esses esterisômeros podem ser classificados em enantiômeros. Tá? Os enantiômeros são esterisômeros aonde você tem que um é imagem especular do outro, não superponível. E no diasterisômero, você vai ter os esterisômeros onde um não é imagem especular do outro. Vamos ver esses detalhes ao longo da aula. Vamos aqui para os isômeros constitucionais, ou seja, eu vou pegar uma fórmula molecular e vou conectar os átomos de forma diferente e vou obter isômeros. Aqui, ó, eu tenho, com essa fórmula molecular, eu posso formar um aldeído, né? 1, 2, 3 é o propanal, e posso formar uma acetona, que é a propanona, fazendo a conexão diferente entre os átomos. Aqui eu tenho a propanona. Posso formar também com C2H6O, com essa fórmula molecular, posso formar um álcool e posso formar um éter, fazendo as conexões diferentes entre os átomos. Agora, esterisômero, a mesma conexão. Ó. Esterisômero aí do trans, 1, 2 dicloroeteno. E aqui eu tenho o cis, 1, 2 dicloroeteno. Tá? Nesse caso aqui, é esterisômero, porque eu também tenho a forma cis-trans, ó. Que os bromos estão para o mesmo lado, aqui os bromos estão para lados contrários. Então, trans e cis. Nesse caso aí, você tem 1, 2 de bromo ciclopropano. Olha esse esterisômero aqui, vamos acompanhar. Você tem, primeiro vamos olhar a molécula. Ver quantos carbonos tem, né? Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É um hecta. Agora, você olha que ele tem duas insaturações. Tem uma insaturação aqui no carbono 2, tem uma insaturação no carbono 4. Eu vou olhar agora a disposição espacial dos ligantes do carbono 2. Então, olha só. Eu tenho aqui o carbono 2 e o carbono 3 estão formando essa insaturação. Eu vou olhar os ligantes aqui dessa insaturação. Aqui nesse carbono 2, eu vou ter uma metila para cima e um hidrogênio para baixo. Aqui no carbono 3, eu vou ter um hidrogênio para cima e todo esse ligante aqui, ó, todinho isso aqui, ó, para baixo.
Então, se eu vou ter uma metila para cima e esse ligante todinho aqui para baixo, eu digo que no meu carbono 2 está me dando, nesse exato posicionamento, a disposição espacial E. Tá? Por quê? Porque os ligantes de maior prioridade estão para lados contrários, que a metila, aqui, carbono 12, ganhou do hidrogênio, que é 1. Aqui, hidrogênio 1, carbono 12. Então, isso aqui ganhou tudinho. Tá? Então, eu vou ter aqui a E, porque eu estou com a metila para cima e essa região aqui todinha para baixo. Então, eu já descobri a disposição espacial dos ligantes para essa insaturação. Tá? Agora, nós vamos descobrir a disposição espacial para essa outra insaturação. Vamos dar uma olhada nos ligantes. Do carbono 4, eu tenho aqui para cima carbono, que é 12, então já ganhou isso aqui. Tudo vai ser um ligante, ó. E tenho hidrogênio para baixo. Então, já estou com de maior prioridade aqui para cima. Agora, eu venho para o carbono 5. Esse aqui é 12, ganhou. Então, maior prioridade para cima também, porque o hidrogênio é 1. Então, eu estou com os ligantes de maior prioridade, todos dois voltados para cima. Carbono ligado aqui a carbono, que é 12, para cima. Hidrogênio 1, quem ganha? O 12. Então, aqui, ó, para cima. Carbono 5, dois ligantes, 12, e aqui eu tenho 1, carbono é 12. Quem ganhou? Esse que está aqui para cima. Então, eu tenho os dois para cima. Então, essa disposição espacial aqui dos ligantes para essa insaturação do carbono 4, ela tem uma disposição espacial Z. Então, o nome da estrutura ficaria 2E, porque aqui é E, ó, tá? Um para cima, outro para baixo. 4Z, porque aqui, ó, tá? Um para cima e o outro para cima. Hepta, porque tem 7 carbonos. Dieno. Olha esse outro estereisômero aqui. Vamos olhar aqui, ó. É o mesmo heptadieno, não mudei a conexão. Vamos voltar aqui o slide, só para você ver, ó. É o mesmo heptadieno, continuo com as saturações no carbono 2 e 4. O que é que eu mudei agora? A posição espacial desse ligante, ó. Presta atenção aqui, ele está para cima. Olha aqui no próximo slide, ele vai estar para baixo. Tá? Só isso que eu mudei. Então, por isso ele é um estereisômero. Porque a conexão dos átomos permaneceu a mesma. Agora, vamos ver a disposição espacial de cada insaturação. Aqui no carbono 2, ó, vou ter a metila para cima e isso aqui tudo para baixo. Então, aqui eu tenho um, ó, para cima, para baixo. Então, é E. Agora, vamos ver do carbono 4. Eu tenho, ó, para cima e para baixo. É E também. Então, esse estereisômero vai ser 2E, 4E, heptadieno. As setinhas aqui estão mostrando os ligantes. Aqui, 2E para cima, para baixo. 4E, aqui, ó, para cima e aqui para baixo. Então, é estereisômero. Agora, nós vamos ver o enantiômero. Nós vimos que o enantiômero é quando você tem a mesma conexão lá entre os átomos, só que uma molécula é uma imagem especular da outra, quando colocada diante de um espelho plano, tá? Não superponível, ou seja, se você pegar
essa tua molécula e botar uma sobre a outra, ela não superpõe. Então, vamos ver aqui os conceitos. Enantiômeros são denominados de enantiômero ou enantiômeros. Os estereoisômeros são imagens especular um do outro que não se superpõem, que nem a mão direita e a mão esquerda. Você vê que a nossa mão direita e esquerda, uma é imagem especular da outra, mas não se superpõe. Enantiômero ou enantiômero são estruturas assimétricas, ou seja, são estruturas onde você vai ter um carbono quiral, né? Você tem um carbono quiral, ele vai estar ligado a 4 ligantes diferentes. Isso faz com que essa estrutura seja assimétrica. E se você tiver uma estrutura com um único carbono quiral, tá? E aí, o que acontece? Se tu botar essa tua estrutura assimétrica diante de um polarímetro, você vai ver o desvio do plano da luz polarizada para a direita e para a esquerda. Se for para a direita, destrógena, para a esquerda, levógena. Então, nós já vimos que com essas informações, nós já podemos afirmar que todo composto orgânico que tiver apenas um carbono quiral, eu posso dizer que esse composto orgânico é um composto assimétrico, vai desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Ou seja, esse composto vai ter atividade ótica. Olha só, a presença de, é o que eu acabei de dizer, né? Eu estou colocando aqui escrito, a presença de apenas um carbono sp3 conectado a 4 ligantes diferentes garante a estrutura a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, passando a ser considerada uma estrutura assimétrica e oticamente ativa. Então, você vai botar aqui, ó, o butandosol, que nós já vimos que é um álcool quiral, e nós vemos aqui que ele tem o carbono quiral. Então, essa estrutura aí, eu posso afirmar que é uma estrutura assimétrica, porque é um carbono quiral e conectada a 4 ligantes diferentes. E se ela é uma estrutura assimétrica, ela vai desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Então, eu posso afirmar que ela é uma estrutura oticamente ativa. Tá? Então, butandosol, estrutura assimétrica, oticamente ativa. Então, vamos ver mais estruturas assimétricas oticamente ativas. Olha aqui. Eu peguei aqui essa estrutura, é um carbono quiral. Vamos olhar com calma aqui o slide. Carbono quiral. Por que é quiral? 4 ligantes diferentes. Então, quando eu colocar diante de um espelho plano, essa estrutura assimétrica vai ter a sua imagem. Aqui está o espelho. Então, eu tenho a molécula objeto e tenho a molécula imagem. Se eu pegar a imagem e sobrepor no objeto, eu vou ver que elas não se superpõem. Isso caracteriza um enantiômero. Tá? Um enantiômero. A mesma coisa aqui, se eu colocar essa estrutura sobre essa, elas não vão se superpor. Então, é um enantiômero, é uma estrutura assimétrica, oticamente ativa, ou seja, vai desviar o plano da luz polarizada tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Então, eu tenho um par de enantiômeros. Porque um é imagem especular do outro, não superponível. Olha só essa aqui, ó. Eu peguei, olha aqui, 1, 2, 3 e 4 carbonos. O carbono 2, ele é quiral, porque aqui eu tenho o grupo amina, né? Eu tenho a butan
2 amina. Aqui o meu centro quiral. Aqui eu tenho a imagem especular dela, aqui eu tenho o espelho plano, aqui eu tenho a imagem especular dela. Então, eu tenho objeto e imagem, eles não se superpõem, que nem mão direita e mão esquerda. Então, eu digo que aí eu tenho o quê? Enanciômeros. Como a estrutura é assimétrica, esses enanciômeros são oticamente ativos, por exemplo. Vamos supor que eu coloque esse aqui diante de um polarímetro, ele vai virar o plano da luz polarizada, vamos supor, para a direita. Inevitavelmente, esse aqui, que é a sua imagem especular, vai virar o plano da luz polarizada para a esquerda. Tá? Então, aqui eu tenho o par de enanciômeros. Agora, eu vou botar esses estereisômeros do butã 2,3-diol, eu vou colocar na projeção de Fischer. Você sabe que na projeção de Fischer, o butã 2,3-diol, ele mostra 2 estereisômeros, que é o érитro e o trel. Eu vou analisar esses estereisômeros e vou ver quem é que forma par de enanciômero. Olha só. Aqui eu estou colocando o trel, butã, não, o érитro, né? O éritro, porque as hidroxilas estão voltadas para o mesmo lado, né? Hidroxila voltada para o mesmo lado, éritro. E aqui eu vou colocar o trel. Hidroxilas voltadas para lados contrários. Então, aqui eu tenho o éritro, butã 2,3-diol. Aqui eu tenho o trel, butã 2,3-diol. Tá? Ok. Eu pergunto para você, se eu colocar um espelho plano bem aqui, eu posso dizer que este aqui é a imagem deste? Não. Então, eu já posso afirmar que os estereisômeros éritro e trel, eles não formam de forma nenhuma um par de enanciômeros ou enantiômeros. Por que não formam? Porque um não é imagem especular do outro. Tá? Aqui o érito butã 2,3-diol. Aqui o trel butã 2,3-diol. Agora, presta atenção numa coisa. Eu vou analisar agora só o érito. Só o érito. Quando eu olho a estrutura do érito, o que é que eu vejo? Que eu tenho um plano aqui que eu chamo de plano de simetria. Por que eu tenho um plano de simetria aqui? Porque a parte de cima da molécula é exatamente igual à parte de baixo da molécula. Tá? Então, aí você tem um plano de simetria. Se eu tenho um plano de simetria, o que é que eu posso dizer dessa molécula? Que ela é simétrica. Se ela é simétrica, ela vai desviar o plano da luz polarizada? Não. Porque eu acabei de estudar anteriormente que só vai desviar o plano da luz polarizada estruturas assimétricas. Então, eu posso afirmar que essa estrutura aqui não tem atividade óptica nenhuma. Por quê? Ela é uma estrutura simétrica. Tá? Que o plano de simetria, ela é uma estrutura simétrica, portanto, oticamente inativa. Ou seja, não tem atividade óptica. Não vai virar o plano da luz polarizada de jeito nenhum. Agora vamos ver o trel. Quando você olha o trel, você vê que ele é assimétrico. Eu não tenho plano de simetria aqui. A parte de cima é totalmente diferente da parte de baixo. Tá? Então, o trel já vai ser uma estrutura, tá?
assimétrica. Se o TREO é uma estrutura assimétrica, ele vai desviar o plano da luz polarizada. Tá? E ele vai ser uma estrutura oticamente ativa. Tá? Provavelmente não, com certeza, esse TREO aqui vai ter a imagem especular dele, porque ele vai virar o plano da luz polarizada, e a imagem dele não vai ser superponível, e vai formar um par de enantiômeros. Vamos ver se eu coloquei aqui no slide. Não, aqui nesse slide eu quis só mostrar para você que a estrutura simétrica é oticamente nativa e não desvia o plano da luz polarizada, tá? Plano da luz polarizada. E que as estruturas assimétricas, como é o caso do TREO, butano 2,3-diol, ela vai ser oticamente ativa, portanto, ela vai desviar o plano da luz polarizada. Olha aqui a imagem especular dele. Se eu colocar ele diante, botar um espelho plano bem aqui, ó, eu vou ter a imagem dele. Se você pegar essa imagem e sobrepor na molécula objeto, você vai ver que ela não se superpõe. Então, esse aqui, ó, o TREO, butano 2,3-diol, as moléculas objeto e imagem, elas vão formar um par de enantiômeros. Por quê? Uma imagem especular da outra e elas não se superpõem, não são superponíveis, que nem mão direita e mão esquerda. Aí eu vou ver a configuração, só para a gente relembrar, a configuração do centro quiral aqui do carbono 2. Ó. Nós já vimos que aqui é prioridade 1, que esse aqui é prioridade 2, já foi estudado em aulas anteriores. E esse aqui é prioridade 3. Então, tu vai ter isso, ó. 1, 2, 3. Seria R. Como o hidrogênio está para cima, eu coloco S. A imagem especular dele eu não preciso fazer. Se esse centro quiral é S, a imagem especular dele aqui vai ser R. Agora, vamos descobrir esse daqui, ó. Você vai ter que ele é S também. Vamos ver por quê. Ó, aqui, ó, você tem prioridade 1 para esse carbono 2 agora que eu estou fazendo, tá? Prioridade 1, prioridade 2, isso aqui tudo, prioridade 3, tu ia ter isso, ó. 1, 2, 3. R, o sentido é R. Como a hidroxila, como o hidrogênio aqui é um hidrogênio que está para cima, eu troco para S. Então, esse outro centro quiral aqui, a imagem especular dele vai ser R. Ok? Então, a prioridade aqui, sempre quem vai ganhar é o oxigênio, porque ele é 16. Por isso que nos dois casos que eu fiz aqui, ele foi prioridade 1. Olha só o que eu posso dizer. Vamos botar aqui, olhar, e me diz uma coisa. Este aqui é a imagem especular desse? Não. Então, eu chamo de diastereisômero. Então, olha só. Um novo conceito. Quando uma molécula, um estereisômero, não é a imagem especular do outro estereisômero que ele forma, eu tenho um diastereisômero. Tá? Você vê aqui que eu estou com a mesma molécula, que é o butano 2,3-diol. Eu peguei o érito e confrontei com o TREO. Eu vi que o érito jamais vai ser imagem especular do estereisômero TREO. Então, eu vou ter um diastereisômero. No entanto, quando eu pego o TREO e olho com a imagem especular dele, eu vejo que um é a imagem especular do outro, mas não se superpõe. Então, é um enantiômero. Então, repetindo, diastereisômero, um estereisômero
não é imagem especular do outro. Tá? Diástero isômero. Enantiômeros. Um é imagem exatamente especular do outro, mas não se superpõe, que nem mão direita e mão esquerda. Vamos ver aqui, ó, outra estrutura assimétrica, oticamente ativa, né? Você vê que uma é exatamente imagem especular da outra, no entanto, objeto e imagem não se superpõem. Então, ela é oticamente ativa, forma um par de enantiômeros. É o 2-bromobutano. Agora, vamos ver aqui mais outros diasterisômeros. Você tem aqui o cis axial equatorial e o trans diaxial. Então, você vê que o esterisômero cis-trans também forma diasterisômero. Então, todo esterisômero cis-trans vai formar diasterisômero. Esterisômero na Fischer, érito com trel, diasterisômero. Tá? Olha aqui de novo. Aqui eu tenho um esterisômero cis e trans. É o quê? Diasterisômero, porque jamais um vai ser imagem especular do outro. Aqui também, ó. Tá? Quando eu colocar aqui o 1,2 de bromo ciclopropano, o esterisômero cis jamais vai ser imagem especular do trans. Então, nesse caso, eu tenho também diástero isômeros. Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Com esses conceitos aprendidos em estereoquímica. Você dá uma olhada aí no blog, tem muita informação interessante. E aí, no módulo 09, nós vamos estudar o infravermelho. Eu vejo vocês no módulo 09 estudando infravermelho.